Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Alô, Narrativas Negras para a Infância. O projeto Alô, Narrativas Negras para a Infância é um lugar de descobrir e compartilhar histórias escritas e contadas por autores e autoras negras. Essa é a temporada 1, Criança Negra Lê. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Desde muito tempo atrás, griots e griotes contavam histórias aqui e no continente africano. Eles eram os guardiões da palavra. Ouvindo suas vozes, podíamos imaginar as histórias com nossa gente, suas vitórias e aprendizados. Assim, era possível entender o mundo e a nós mesmos. As histórias têm seu valor e podemos encontrá-las nos livros, sejam os de papel, tradicionais, ou os digitais. Eu sou Simone Mota, criadora do projeto Alô, Narrativas Negras para a Infância. Vamos ligar vocês a 5 histórias escritas e ilustradas por pessoas negras. Elas serão lidas por crianças que vão conversar comigo e com os criadores das histórias. Através dos livros, vamos nos conectar com nossa ancestralidade e identidade, trabalhando valores como amor, família, autoestima e empatia. Vamos para o livro de hoje? Episódio de hoje, Pode Brilhar, recebe Miguel Ângelo, leitor convidado, e Roberta Nunes, ilustradora, para conversar sobre o livro Que Cabelo é Esse, Bela? Que Cabelo é Esse, Bela? Foi escrito por mim e ilustrado por Roberta Nunes, publicado pela Editora do Brasil. Ele foi lido por Miguel, que vai conversar com a gente agora. Alô? Miguel? Alô? Tudo bem, Miguel? Estou bem. Bem-vindo. Que Bem-vindo. bom. Vamos se encontrar aqui. Já fala Então, bem-vindo animado? também. Animado para a nossa conversa? Estou muito animado. Então vamos começar. A gente quer saber tudo sobre a sua leitura. Para Vamos começar, lá. conta pra gente qual é a história da Bela. A história da Bela é uma menina que, quando estava brincando com os amigos, descobriu que o seu cabelo brilhava perante a chuva. Aí ela ficava brincando com os amigos naquele pátio. Era a época de verão, quando na chuva eles brincavam. E para se sujarem mais, eles ainda pisavam nas poças de água e molhavam uns aos outros. E você gosta de brincar com seus amigos assim quando cai aquela chuvona de verão? Então, eu gosto de brincar com os meus amigos, mas muitos dos meus amigos não moram perto de mim, então eu tenho alguns amigos que moram aqui e eu brinco com eles quando tá fazendo sol, chuva, noite. Isso Brincar é a melhor coisa de ser criança, né? Me conta dessa história que você leu no livro Que Cabelo é Esse, Bela. O que você mais gostou? O que você mais gostou do livro? Eu gostei muito que uma criança falou uma pegadinha, que para mim foi uma brincadeira com os adultos, que ela veio e falou: os adultos enxergam tudo diferente. Para mim foi uma brincadeira. Para mim isso foi uma brincadeira com os adultos. E você concorda? E outra que eu também gostei, eu concordo, óbvio. É? E outra, pode ser duas, porque eu também gostei de outra. Pode, claro, fica à vontade. Quando a Bela fala assim no livro: mãe, eu vou brilhar.
ela toma uma atitude de independência quando ela fala essa frase. Ela fala, mãe, eu vou brilhar, porque eu não posso dar spoiler, né? Ah, não posso spoiler! Maravilhoso, adorei! Você é demais! E me conta, você sabia que seu cabelo brilha na chuva? Você já tinha notado também esse poder em você? É, diversas vezes meus amigos me falam que meu cabelo brilha na chuva. Ai, que maravilhoso! Você tem excelentes amigos. E você Sim. achou a Bela poderosa, a protagonista dessa história? Sim, eu achei ela muito poderosa, ainda mais no final do livro, quando ela tem atitude própria. E para você, o que é ser poderoso? Para mim, ser poderoso é como se fosse você ter a sua própria independência, você. Como é que se fala? Ah, Você cuidar eu, de você mesmo, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele. então, o seu cabelo é uma fonte de poder para você também. É uma Muito bom fonte de isso. poder. Então, você se acha poderoso? Eu me acho mega poderoso. Me explica, eu quero saber como que é isso de ser poderoso. É, é porque quando eu era bem pequeno, meu cabelo sempre cresceu assim, né? Meu cabelo cresceu assim e minha mãe ela veio me ensinando para ter sempre uma resposta na ponta da minha língua. Ou seja, você vai me perguntar, eu já vou responder porque a minha mãe me ensinou assim. Muito bem. Então, o seu poder foi ensinado pela sua mãe. Pela minha mãe, o meu poder. E você está aprendendo muito bem. Estou gostando de ver. Muito bom. Você falou do seu cabelo. Já falaram mal do seu cabelo? Sim, já falaram mal do meu cabelo. E a minha mãe também me ensinou a ter essa resposta na língua. Tipo assim, fala, seu cabelo é duro. Aí minha mãe me ensinou, duro é sua língua. Você então sempre tem uma reação a isso. Você não aceita, né, que as pessoas falem do seu cabelo, Sim. né? Embora isso aconteça, né? Tem algum trecho do livro que você percebeu que aconteceu isso com a Bela? Que falaram mal do cabelo dela? Sim, é quando ela tá voltando da escola que o menino, ele fala debochando, não mesmo, corre, garota, e se olha no espelho. Aí quando ela chega lá no espelho, que ela passou da casa dela correndo, a atendente do salão falou assim, que cabelo é esse, Bela? Porque o cabelo dela ainda estava brilhando, né? Ela falou, que É, cabelo é esse, Bela? É, sim. É uma das partes do livro que fala disso, né? uhum. Por que é tão ruim quando as pessoas ficam apontando pra gente, falando do nosso cabelo? É ruim porque a gente se sente mal, sente, mas a gente tem que ser firme e forte para sempre fazer o que ser necessário para não acontecer mais isso. Sim. Você. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você, de alguma maneira, já respondeu, mas eu acho muito importante fazer essa pergunta para você, para a gente reforçar isso para outras crianças que estão nos assistindo. Você gosta do seu cabelo? Eu amo meu cabelo. Meu cabelo é maravilhoso. E é você quem escolhe o corte do seu cabelo, como ele fica, se você quer ele mais Sim, raspadinho, se você quer ele mais black. sou, sou eu que escolho. Eu só faço o pé no meu cabelo porque eu não gosto de cortar. Eu só faço o pé mesmo porque eu gosto dele quando ele fica assim, ó. Aí ele fica assim. Aí de repente eu faço uma trança, que aí fica o corte e a trança, eu acho que fica bonito.
Nossa, você é muito estiloso, hein? Nossa Senhora. Tô gostando de ver. Muito bom. É muito bom ter Obrigada. uma criança como você aqui se colocando assim, né? Por conta desse poder, né? Colocando esse poder. E falando em poder, a Bela tem um poder nesse livro, né? E Sim, de ela onde vem tem. esse poder dela? E de onde vem esse Vem poder da dela? Conta pra gente. tataravó dela. Vem da tataravó Isso. dela, lá da escravidão. Que infelizmente Hum, aconteceu também. pois é. Desculpa, eu estou tão. Tá difícil ficar nesse lugar aqui de apresentadora autora, porque você está falando coisas tão importantes, assim, que enchem meu coração de muita alegria, sabe? De saber que essa história está percorrendo um caminho bonito. Mas eu vou voltar aqui para o meu papel de mediadora dessa conversa e vou te fazer mais uma pergunta. Você citou a tataravó da Bela, né? Que como muitos dos nossos descendentes vieram para cá, para o Brasil, escravizados, né? Mas eu queria saber dos seus ancestrais, da sua família especificamente. Você já viu fotos, já ouviu histórias dos seus avós, dos bisavós e até de Nossa. tataravó, como no caso da Bela? Nossa, eu já ouvi história da minha avó, porque antes de eu nascer, ela faleceu, infelizmente, e eu não cheguei a conhecer ela. Ou seja, tem foto aqui na minha casa, às vezes eu vou lá, olho essa foto, a minha mãe me fala como ela era, mas E dos você meus gosta de ouvir? tataravós, mas dos meus tataravós, pai dos, pai dos meus Pais tataravós, dos seus eu não avós, né? sei, Sim. sim, Sim. Mas pai dos meus até a sua avós, avó. eu não cheguei a conhecer também Sim. e não ouvi história. Bom, voltando um pouquinho agora para a história, a gente vê em um determinado momento da história que a Bela decide parar de mostrar o brilho dela, né? E prende os cabelos e passa a se proteger da chuva. O que você sentiu quando ela tomou essa decisão no livro? É, eu senti que ela estava se sentindo fraca e pensando que aquele cabelo era algum problema, o que para mim já não aconteceria nunca. Meu cabelo nunca vai ser algum problema para mim. E o que você diria para a Bela se ela fosse sua amiga nesse momento, assim? O que você diria para ela? Você que já tem tanto essa sua autoestima tão bem trabalhada por você e pela sua família. O que você diria para a Bela? Se você pudesse entrar nessa história, e o que você diria para a Bela nesse momento? Então, eu diria para Bela para ela parar de esconder seu cabelo e mostrar a sua força. Como a sua mãe disse que o seu cabelo era a sua força, você não pode esconder isso. Você nunca deve esconder o seu cabelo de ninguém. Mesmo que todo mundo fale mal, você tem que defender ele como se fosse seu amigo ou qualquer coisa. Sim. Excelente conselho. Porque com essa decisão também que ela tomou no livro, né, ela acabou ficando longe dos amigos, né? Na Sim, história. Você lembra dessa parte? Né? Isso prejudicou ela nesse sentido também, né? sim, prejudicou muito. E você tocou na mãe da Bela, né? Você acha que a mãe da Bela ajudou a Bela nesse. Ela ajudou, tentou falar para a filha não esconder, como a sua avó, sua tataravó e ela faziam, para ela mostrar, só que não deu muito certo. É. Mas no final da história, tem acontece uma coisa que a gente de repente não está esperando, né? E o que Sim, você é a acha que a parte Bela que eu descobriu falei. que era mais importante? Foi o Era spoiler que mais, você não quis dar lá naquele comecinho, né? era mais importante ter seus amigos por perto e brilhar do que esconder esse brilho e não brincar com os seus amigos quando estiver chovendo. Sim.
Então ela acabou percebendo que ela ganhava mais voltando a brilhar, né? Sim, Bom, você reparou que a Bela tem a mesma cor que você? sim, ela tem a mesma cor que eu. E como é ler um livro assim, com uma personagem que tem a mesma cor que você? É legal? É legal. É legal ver que personagens estão numa história principal ou são os principais da história. É bom ver que uma pessoa no minha cor seja principal de uma história. É muito legal ver que você, né, como menino, né, está lendo uma história de uma protagonista menina e tem uma identificação assim enorme com ela, né? Isso também é muito legal, né? Às vezes os meninos só querem ler histórias com meninos e vice-versa, né? É legal também a gente desconstruir um pouco essa ideia, né? Sim, e falando na mãe de Bela, eu quero falar da minha mãe também, de novo. É Sim, uma pode pessoa falar. muito importante. A minha tia também. Elas me ensinaram que, mesmo sendo qualquer cor, você tem que usar, mesmo você sendo menino, menina, azul, rosa, verde, laranja, roxo. Cor é cor, não tem nada contra isso. Eu não tenho. Eu tenho um short com flor rosa e não ligo. É E a gente bonito o pode short. aplicar isso, é, e a gente pode aplicar isso para as histórias também, né? A gente pode comprar Sim, livro de princesa sendo menino e pode comprar livro de herói sendo menina, né? Não tem problema nenhum. sim. Você pode mostrar pra gente o que você mais gostou nessa história? E contar pra gente por quê? O que eu mais gostei da história. Essa parte aqui. Foi uma parte muito bonita. Eu gostei muito dessa parte porque ela tá sendo quem ela sempre foi. É uma parte muito legal. Aproveitando que você mostrou esse final, né, que você gostou muito desse final da história, da Bela, mostra pra gente as ilustrações que você mais gostou do livro, os desenhos mais bonitos que você encontrou no Os livro. desenhos mais bonitos. Esse também, esse é um dos primeiros, que tá em primeiro lugar. Esse ficou muito É bonito. muito bonita mesmo essa ilustração. A mãe atrás. E ela com essa capa de chuva. Esses dois. Ficou muito fofa essa cara. Olha, ficou muito Que beleza. fofa. Olha, Miguel, nosso papo tá maravilhoso. Mas acho que a gente pode botar mais uma pessoa nessa conversa. O que você acha? Vamos? Vamos botar mais uma pessoa nessa ligação? Vamos? Então vou pegar meu telefone. Alô? Roberta? Alô, Simone, câmbio, tô te ouvindo muito bem. Ouvindo Nossa, você como e o essa ligação? Miguel, perfeitamente. Que beleza. Essa ligação foi rápida para a distância que a gente está, hein? Pois é, né? Eu sei que tá aí, tá frio onde você A mora, tecnologia mas ajuda. é verdade. Mas eu queria saber como está seu coração depois de ouvir tudo que o Miguel já falou aí Nossa, sobre o eu nosso estou livro. emocionada, eu me segurei aqui, porque algumas coisas que ele falou batem muito com o que eu quis colocar no livro, como ilustração, e também batem muito com algumas coisas da minha trajetória. Então, eu estou encantada com a fala do Miguel e também Ai, dele, do entendimento dele do livro. Assim, não tem sim, como não se encantar. é verdade, concordo plenamente. Então, para começar, eu vou pedir ao Miguel, se ele quiser, ele fazer a primeira pergunta para você. Você Tudo quer, Miguel, bem. fazer uma pergunta para a ilustradora, para a Roberta, que foi quem desenhou todas as ilustrações desse livro? Eu quero fazer essa pergunta assim. Então, Vamos vamos lá. lá. Deixa eu ver a parte.
Cadê? Por quê? Esse cabelo ficou tão bonito. Da avó? É. Por quê? Ó, eu vou lhe ser sincera, essa é, para mim, a ilustração que eu mais gosto e foi a mais difícil de fazer, porque a avó, ela está no momento que alguém está querendo prender o cabelo dela. E eu acho que a beleza vem daí, porque ela, nesse contexto de escravidão que você tinha falado, ela mesmo assim mostra esse cabelo e mostra esse brilho. Eu acho que a beleza veio daí, porque ela conseguiu, num contexto muito de violência, né, de uma pessoa forçando, ela, mesmo assim, ela conseguiu manifestar esse brilho que depois vai para a Bela, vai de alguma maneira refletir na Bela. Mas Sim. Mas é que legal você ver achar o cabelo da avó bonito, que a maioria, quando me faz essa pergunta, fala do cabelo da Bela. Eu acho que você foi a primeira pessoa que me falou do cabelo da avó. Sério? Sim. Porque todas as pessoas, quando falam do cabelo da Bela, e não falam muito do cabelo da avó. E, para mim, claro que eu adoro todas as ilustrações que eu fiz, porque uma ilustração sempre conversa com a outra. Mas é a primeira vez que alguém me pergunta sobre o cabelo da avó da Bela. Olha só que interessante. Mas Isso mostra. Eu vejo que Miguel puxou fundo, né? Até através das imagens, nessa leitura, né? sim, É muito interessante o que você colocou e perceber que uma criança, né, às vezes vai em lugares que a gente nem imagina, né? Isso é muito bonito. não, pois é, e eu nem estava esperando aí pergunta, porque eu nunca pensei, assim, sempre, não é a primeira vez que eu apresento o livro, mas é a primeira vez que me perguntam do cabelo da avó, e é uma ilustração que eu mais gosto do livro, que foi a ilustração que mais me deu, não trabalho, mas é que eu tive mais cuidado pela temática e também pela composição, para deixar mostrar o que estava realmente acontecendo e como a avó dela, nesse contexto de violência, conseguiu resistir. Então, Uhum. é legal porque O, tem esse. Coloca na pergunta. sim. O Miguel fez essa pergunta, mas eu tenho um monte de outras perguntas também para fazer Opa! para você. A gente está super curioso para mostrar para as pessoas que estão assistindo, né, como essa composição dessa história, como que você pensou cada elemento que está ali. A gente tem uma sabatinada aqui para você. Ai, que ótimo. Mas, Inclusive, eu até separei os originais aqui, e desse aqui que beleza! tem o da cabelo aqui, ó. Olha que lindo! É o original, porque a gente faz os desenhos antes para ir para um formato maior para depois ir para o livro. E aqui eu separei alguns, e esse aqui é o que eu mais gosto. Que legal ele ter essa percepção, assim, e me deixa Começamos bem, super né? emocionada. Você disse, logo que o Miguel, logo que a gente chamou você para essa conversa, você falou sobre a questão do reconhecimento do Miguel, né? Uhum. E você se reconheceu no Miguel. E você se reconheceu na Bela? Conta pra gente como que foi esse Sim, reconhecimento. sim. Quando o Miguel estava contando a história da mãe dele, da resposta na língua, eu fiquei pensando, porque eu acho que eu sou da geração da mãe do Miguel. Eu sou de uma geração que essa questão era. A resposta era outra, e era mais próxima da mãe do Miguel. Então, até eu descobrir esse meu brilho dessa relação com o cabelo, foi uma coisa muito nova para mim. Assim, eu já era adulta, eu não tive essa mesma percepção do Miguel. Então, quando ele falou, enquanto ele estava falando
falando isso, como agora já tem essa percepção e também já tem uma outra reação, já vê isso como uma coisa positiva e como uma expressão de poder da personalidade, por N fatores, principalmente a Lei 10.639, eu anotei, porque relação com números e nomes eu sou muito ruim, e também de lutas do movimento negro. Então, eu sou de uma outra geração, mas eu também consigo conversar com agora, porque eu também tive essa construção nesse percorrer. E esse Sim, livro... muito importante. Desculpa. Muito importante, desculpa, eu que peço desculpa, porque está com um pequeno delay. Roberta mora na Alemanha, às vezes, para mim, o sinal chega um pouquinho depois. Vocês me desculpem se atravessar um pouquinho as nossas falas. Mas é muito importante você ter citado essa lei, né? E o quanto que a gente vai desenhando uma outra realidade, ainda num processo lento, mas a partir dessas ações afirmativas, né? Que a gente precisa batalhar para que elas permaneçam. Né? São muito importantes essas ações afirmativas, essas leis, todo esse movimento que é feito em prol disso que a gente visualizou no Miguel e que a gente não teve oportunidade de visualizar na nossa infância. Né? E a gente só está visualizando agora, porque quando eu mostro esse livro, quando eu vou apresentar em outros locais, tanto as crianças, mas também muito, ou professoras ou mães também vêm me falar dessa experiência. E eu lembro de uma professora que ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, que ela disse que ela foi sonegada, quando era mais nova, desse mesmo direito que ela teve, que hoje as crianças que na idade dela, não teve esse direito. Isso me mexeu muito. E quanto mais é importante, a gente não tem noção de quanto é importante a protagonista ou protagonista de uma história ter a mesma cor do leitor. Assim, parece uma coisa muito boba, mas não é. Assim, é muito importante, principalmente no contexto do Brasil, onde que a maioria se define como negros. Então, isso que bom que a gente está falando disso agora, que bom que a gente está demonstrando isso agora, está contando essas histórias. Verdade. Voltando um pouco a conversa para o seu trabalho, eu queria que você contasse para a gente como que é o seu processo criativo para essa narrativa da história da Bela. Ixi, eu vou tentar simplificar. E você sabe que eu gosto de falar. Então, vou tentar enxugar o máximo possível. Olha, o meu processo criativo, primeiro, eu tenho uma grande preocupação e eu honro muito o texto. A primeira coisa que eu faço, antes de qualquer coisa, é ler o texto. Eu leio primeiro como uma leitora, vou ler como se fosse um livro normal, e vou ler para ter as primeiras impressões. A partir disso, eu começo a ter uma leitura mais analítica. Mas o texto é minha base. Eu não consigo fugir muito, eu não quero fugir, porque, para mim, a ilustração ela dialoga com o texto. A ilustração ela não é não é um ornamento, não é um enfeite. A minha ideia de ilustração, até pela minha formação, que eu fiz, eu sou formada em design, eu sou bacharel em design, mas dentro da minha formação, eu já me passou muito isso. O texto ele tem uma narrativa, e dentro do livro ele sempre está ele está dialogando, seja complementando, seja até ou enfatizando, ou até assim transgredindo com essa narrativa. Mas isso eu tento, sempre quando eu faço um trabalho, essa é a minha primeira preocupação. Então, a minha primeira ferramenta é o texto. A partir daí, e até o próprio texto, Simone, ele vai me dando até coisas assim, técnicas, qual o tipo de técnica que eu vou usar. No texto da Bela, eu quis usar, como tem essa questão da água, eu fiz muito em aquarela, mas como também tem uma coisa ela é uma pessoa que, a Bela, ela vibra. Esse brilho dela, ela vem dela, é uma coisa vibrante. Então eu também trabalhei com muita textura.
mas isso veio do texto. Então, não tem como fazer sem ter o texto como a minha primeira base. Sim. Você falou da vibração da personagem, né? E você está falando do seu processo criativo. Como é que você chega ao brilho da Bela? Ixi! Você representou de uma maneira tão especial nesse livro. Olha, essa pergunta é que sempre me fazem. E por sempre me fazerem, eu vou complementando as respostas, porque às vezes eu tenho um feedback que eu falo, nossa, mas é isso mesmo. A pessoa conseguiu verbalizar alguma coisa que eu não estava nem conseguindo falar. Porque, para mim, está tão na ilustração que a gente me foge algumas palavras. Mas esse brilho colorido da Brela, primeiro foi disso que eu acabei de relatar, de a personalidade da Bela, para mim, é muito vibrante. Então, a melhor maneira gráfica de representar foi através das cores. E não é uma cor pastel, uma cor bem saturada. Esse foi. O segundo é que eu quis também... o teu texto sempre dialoga com a questão da ancestralidade. E o primeiro ponto que isso se mostra, pelo menos na minha leitura, foi quando a mãe fala da história da tataravó, que aparece esse arco-íris, então eu quis dar esse efeito de prisma, sabe? De vários brilhos, desse efeito quase físico mesmo. Mas alguém me deu uma resposta, uma vez quando eu estava falando do livro, e alguém me perguntou, e eu meio que eu voltei a perguntar, o que você acha? E para mim foi uma resposta maravilhosa que eu falo, que às vezes eu também coloco, eu não lembro, se a pessoa estiver assistindo, muito obrigada, mas eu coloco como minha agora. Porque ela me falou, quando eu voltei a pergunta, como você está falando de ancestralidade, esse brilho vem da África. E África, quando a gente fala de África, a gente tem ideia de um continente. Mas, na verdade, a África são vários países e a gente está falando em pós-colonização. Só que antes da colonização, eram várias tribos. Então, cada cor dessa é uma ancestralidade que está agora exaltando-se na Bela. Quando essa pessoa falou isso, eu falei, nossa, você conseguiu verbalizar tudo que eu quis colocar nessa imagem, de uma maneira muito perfeita, sabe? É isso, esse diálogo com essas respostas que eu dou. E se vierem outras, eu também vou acrescentando, porque isso também eu tenho muito cuidado. Respeito pela leitura que fazem das ilustrações. É muito impressionante como o leitor, né, vai compondo, transformando a narrativa, trazendo elementos que, às vezes, a gente, tanto como autor quanto como ilustrador, escapa do nosso consciente, né? Escapa do nosso consciente, embora esteja na gente, saia, escapa. E o leitor, às vezes, é quem vai captar esse escape e devolver para a gente, como essa leitora devolveu para você, né? Sim, de forma tão bonita essa representação, né? Não, e ela conseguiu verbalizar alguma coisa que eu tive sempre preocupação com isso no livro, que eu quis sempre falar da ancestralidade, porque nessa leitura do seu texto, Simone, a questão da ancestralidade ela meio que ressalta. Então, e como representar uma coisa abstrata que é a ancestralidade, assim como o brilho. Então, quando essa leitora me passou isso, eu falei, nossa, ela fechou, ela entendeu o livro, ela entendeu o que eu quis passar também na minha idade, como as minhas imagens. Mas você falando isso, eu vou até te falar uma outra percepção que eu tenho, principalmente com as professoras, mediadoras de leitura, que elas estão falando do livro, eu gostei muito desse livro. E assim, ela está falando dele, de repente ela fica assim, olha, com o livro, meio que abraçando. E eu acho que tem muito disso, que esse é um livro, ele é um livro meio de colo. Ela me deu muita impressão nas minhas leituras, e também que eu quis passar de idade, com as imagens, essa ideia de
colo. É um livro que meio ele bota você no colo mesmo. Então, eu acho que até pela... E isso, elas não verbalizam, mas elas verbalizam com gesto. E não é a primeira vez. Então, eu sempre... quando elas... Assim, conversando, claro que eu não vou falar isso na frente delas. Olha, você está fazendo isso, mas de elas terem essa reação, eu falei, nossa, ela entendeu o que eu quis passar e a minha interpretação visual do seu texto. É muito bom saber que essa narrativa dá colo e a gente recebe abraço de volta, né? Sim. Isso é maravilhoso. Aí, com certeza. Voltando ainda um pouquinho no seu processo, você mencionou texturas, aquarela, e a gente percebe isso, né, no livro, com a chita, com as flores e os vasos. Eu queria que você contasse um pouco desses elementos que você traz na ilustração, que saltam, né, quase nos invadem do livro para dentro da gente, né? Olha, do vaso eu posso te falar, e foi um processo de pesquisa. O do vaso, assim, eu vou meio que assim, sintetizar como é o processo quando uma editora me chama. Eu não conheço você, eu só fui conhecer depois que eu tive que eu fiz o livro e a gente teve que ir num evento para apresentar o livro, mas antes eu não tenho isso. A editora fala, ela me dá o texto já pronto, e a partir do texto que eu vou fazendo essa composição. E tá, e como você estava falando muito, pelo menos a leitura me passava muito ancestralidade, eu fui fazer pesquisa mesmo, assim, de leitura. E assim, eu vou conhecer você de um outro, não era uma estudiosa do seu trabalho. Eu falei, vou procurar, vou ver quem é essa escritora. E eu vi que você era de Macaé, e também eu morei uma boa parte da minha vida de Macaé. Eu falei, nossa, que coincidência. Aí me deu um estalo, eu falei, vou estudar um pouco da história de Macaé. E eu descobri que Macaé teve um quilombo. Ele teve eu acho que era Quiracogo, eu não lembro o nome. Eu falei que o nome, eu sou ruim de nomes, mas era Carucango. Caiucambo, isso. Carucango. Carucango. Isso. Enfim. Mas ele foi o zumbi macaense. Tanto é que para destruir esse quilombo, eles tiveram que pedir ajuda da Guarda Federal, assim. E eu falei, nossa, eu morei na Caé e eu não conheço história, e comecei a estudar mais a fundo. E aí eu descobri que ele era um príncipe que veio de uma região que hoje é Moçambique, entre Moçambique e Botsuana. E é difícil você precisar, porque os escravos eles vieram com coisas, assim, então você não tem muito da história. Mas dessa região eu comecei a fazer pesquisa e eu descobri que uma das tribos lá, eles fazem essas cerâmicas com esses grafismos, e cada grafismo tem um significado. E eu fiquei fascinada, porque é lindo. E claro que eu não usei os mesmos grafismos por questões éticas, mas eu me inspirei. Então, em vários pontos dessa história, eu quis colocar. Porque, como você fala, dizer a história como se fosse esse caldo cultural da tataravó e dos ancestrais da Bela, já que você era de Macaé, e eu falei, nossa, ela deve estar falando de uma menina que ela conhece. É viagem de ilustradora, né? Eu usei isso. E que bom você falar, porque isso... Interessante você falar isso, né? Você trouxe uma coisa que eu reivindico muito, porque eu morei 10 anos em Macaé, eu fiz curadoria da Festa Literária de Macaé, mas eu não sou macaense. E muitas pessoas acham que eu sou macaense, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu me acho carioca macaense mesmo, porque eu vivi intensamente essa cidade. Então, eu acho lindo quando as pessoas me colocam nesse lugar,
que eu tô doida para receber uma menção honrosa. Fica aqui o meu registro de cidadã macaense, que eu acho que é justo. Está gravado, está aqui. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de uma professora sobre esse quilombo que você mencionou, e na primeira edição da CLIM, da Festa Literária de Macaé, nós levamos esses alunos e essa professora para falar justamente desse quilombo. Olha como o universo, né, se mexe para as coisas, né? E a gente não conversou absolutamente nada antes do processo, e você achou esse ouro, né, na minha história, que legal. eu me orgulho muito. Muito bom isso. A ilustração e o texto verbal bateram de alguma forma. Sim. Eu queria falar um pouquinho da ilustração da página 10 e 11. Espera aí que eu vou pegar o meu exemplar aqui. Que é essa aqui, ó. Estão vendo aí? Uhum. E esse é um momento, né, que a Bela é a primeira vez que ela está voltando na chuva sozinha, né? E você não mostra o rosto, né? Você mostra essas mãos. Eu queria saber o porquê dessa representação, né? Como você chegou a essa imagem tão forte. Para ficar numa palavra só. Eu não quis mostrar rosto porque eu queria deixar. Não é uma coisa que eu quis. Em todo o processo, se você até vê em outros pontos, não fica. Na parte das crianças também, eu não quis também deixar o rosto. Não tenho uma resposta pronta para isso. Então, estou elaborando agora. Até porque é a primeira vez que me falam dessa página. Mas eu quis dar uma ideia de... É uma coisa que chega, uma coisa que meio que intromete mesmo. Não foi... Então, que não precisa de rosto, porque tem esse efeito de quase manada mesmo. De vir de um lugar que você não sabe que é. Então, tanto agora quanto... Alô? Desculpa, que aqui que saiu. Não estou te ouvindo, não ouvi esse último trecho da sua resposta, não sei. Não, então só repetir. É porque eu queria ver que como se esse preconceito mesmo viesse de um lugar que você não sabe precisar de onde veio. E eu acho que não colocando uma representação visual, me passava mais essa ideia dessas mãos meio vazadas, que elas não têm cor, são mãos vazadas mesmo. E esse brilho, assim, esses pedaços, eu usei confete para fazer, então para dar essa ideia também. Legal! Mas sim, é porque você sabe que eu gosto de carnaval, né? Então eu quis usar um pouco dessas referências de brilho. Mas a ideia foi isso. Tanto é que essa página ela é até vermelha, que dá essa ideia mesmo. Eu quis carregar mesmo nessa página. Mesmo. Nas páginas que são mais críticas, eu quis carregar no plano de fundo mesmo. Sim. Porque eu acho que essa imagem traz bastante isso, né? De você sentir o peso do texto, né, na imagem, porque essa cor, o vermelho, essas mãos, né, trazem muito essa força. Aliás, aproveitando o gancho dessa sua resposta, eu queria que você contasse para a gente como que foi isso de dar vida em desenho para a discriminação, né? Que a gente está falando de preconceito racial, está falando de racismo. Como que foi colocar em imagens isso dentro dessa história? E você está falando de história para criança, que já é um outro ponto, exatamente, né? As pessoas têm um certo tabu, que eu sou completamente contra, porque não quer dizer, por fato de não estar no livro, não quer dizer que essa criança não experimenta isso na sua vivência. Mas, enfim,
Eu sou da linha de tem que colocar. Eu não tento, até porque eu não consigo, Simone, eu não consigo de escravidão e de temas que são relevantes e com essa densidade, fazendo uma coisa leve. É pessoal, tá? É uma resposta minha, uma opinião. Eu acho que soaria como falsidade. Então, não vale a pena. Eu acho que tem que, e até para se com você conversar, até para você entrar no tema, você tem que falar que esse tema existe. Porque ele realmente, infelizmente, ele existe. E assim, Sim. no seu livro, nessa parte do seu livro, eu tive uma sorte, porque no CCBB eu morava no centro do Rio, morava perto do centro do Rio. E no CCBB estava tendo uma exposição chamada Ex-África, que falava de que era. Só que eu peguei, fui na parte 1, que foi anos atrás, só que na época do seu livro era a parte 2, que era a África moderna, contemporânea, não moderna, assim, era o conceito histórico. E teve uma obra que me chamou muito, tanto é que eu botei até o mesmo desenho no seu livro, que é a parte onde, quando tem a avó, quando o Miguel falou da ilustração da avó, me chamou a atenção. Me pegou de surpresa, porque eu estava esperando totalmente outra coisa, e foi a imagem que mais foi a imagem que mais me. Não é trabalho, ela me deu mais preocupação e foi a que eu mais. Foi a que eu mais trabalhei em cima. Essa parte, esse desenho, esse grafismo que está em frente a ela, desse roteado, eu nesse museu. Era uma obra que era um artista, não lembro agora, mas ele pegava um local que hoje era uma quadra de uma escola, mas antes era um local que vendia escravos, era um mercado de escravos, e ele fazia botava em camada essas duas imagens, e para pegar esse mercado de escravos, ele pegou era um tipo de como você ter escravos, assim, que existia na pesquisa dele para fazer essa obra. E o que mais me chamou a atenção é que esse manual tinha uma ilustração. Ele não era só a descrição de como você tinha que tratar, como você tinha que vender, ilustrar. Então, olha como a ilustração também era usada para uma coisa tão, sabe, violenta. Isso ficou muito na minha cabeça. Muito na minha cabeça. Eu fiquei assim. Você está com o original aí perto para mostrar para gente? O original não tem. O original não tem. Eu fiz, infelizmente, como. Você fez digital esse? Não, eu fiz na mão e depois eu juntei digitalmente, porque eu faço mais como se fosse uma edição mesmo, assim, no caso do seu livro. Mas eu fiz ele na mão porque eu quis, assim, deixar. Se eu fizesse aqui, eu ia perder muito detalhe. Então, eu fiz no tamanho maior na mão e depois eu juntei. Mas me chamou muita atenção isso. Isso ficou na minha cabeça. E isso foi. Não sei te precisar, mas no mesmo recorte, assim, eu vi essa exposição e depois eu fui chamada para fazer seu livro. Então, eu estava com isso muito na cabeça. E isso eu passei, porque falei, cara, eu não posso falar, desculpa, falar algumas gírias enquanto eu estou falando, mas eu falei, não posso falar de ilustração de um tão violento sem, de alguma maneira, colocar isso. E, de alguma maneira, meio que ressignifiquei, porque no primeiro, na exposição, nesse primeiro caderno que ele usa, que é quase tipo um manual mesmo, era uma coisa banal. Aqui eu dou o peso que essa imagem tinha que ter, entendeu? E que na época... E hoje em dia tem gente que ainda não que tem. Esse que é o pior. Eu ia comentar, eu ia te perguntar exatamente sobre isso que você acabou de comentar, né? Que a gente tem um texto que está trabalhando a autoestima de uma criança, né?
e precisa passar por essa história que faz parte da vida de descendentes de pessoas escravizadas, né? E você traz, realmente, você acabou de responder, você ressignifica o lugar, mostrando que ele existiu, mas através de uma imagem muito, muito impactante, tanto assim que chamou a atenção de uma criança, chamou a atenção de Miguel, né? Como a gente viu no início da live. Mas o livro também traz, assim, na sua narrativa, um espaço de muita afetividade, né? Um espaço de carinho, especialmente ali na relação da mãe com a filha, né? Com a Bela. Eu queria que você falasse para a gente se é comum, né? Ter esse tipo de ilustração, né? Nos seus trabalhos. É frequente esse tipo de cena nas ilustrações. É difícil mencionar se é frequente ou não, porque depende muito do texto. E o seu texto, eu cheguei a falar, teu texto, além de eu acho que 2 palavras eu posso falar do seu texto, da leitora Roberta. Não me deixe envergonhada. Então, então isso me... o perfume do seu texto. Então, e legal você falar isso, porque a imagem sequência é ela com o colo. Então, eu quis dar essa ideia de ressignificação, sabe? Também de essa ancestralidade que mesmo nesse período resistiu, e como isso está sendo abordado hoje em dia, está passado, assim, isso virou resistência. Eu quis colocar isso também, porque a gente não está falando do período da escravidão, a gente está falando de algo além, muito além do que isso, a mais, e que também que faz parte do Brasil, é a gente, assim, é nosso conceito de nação que foi, como disse uma professora que eu te falei, que foi nos sonegado, a gente não sabe dessa história. Essa história do quilombo de Macaé eu tive que estudar, morei em Macaé, eu não sabia, e outras histórias. Então, além dessa lei 10.639 que faz isso, mas eu acho que ainda a gente está num processo muito, muito inicial. Então, quanto mais histórias com essa temática, até para a gente se reconhecer e também se fortalecer para resistir. Então, sim, eu vou mostrar a sequência da ilustração para quem ainda não tem o livro, né? Porque a gente às vezes fica falando e esquece que algumas pessoas que estão assistindo podem não ter o livro. Então, a gente vem dessa ilustração, né? Da tataravó, e na virada, olha. Opa, nunca sei para que lado chegar. Aqui. Não, eu quis até colocar, Simone, os mesmos elementos, o mesmo plano de fundo, a cor de plano de fundo, o elemento do arco-íris, porque no contexto da avó tinha uma outra coisa, e ela resistiu, e agora a Bela, nesse momento quase de impasse, ela tem que fazer essa decisão, também tem os mesmos elementos como esse plano de fundo, que foi uma maneira também de falar dessa ancestralidade, como isso atua, porque ancestralidade, para mim, a gente fala de presente. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando de presente. A gente não fala de passado. Então, isso eu quis colocar usando os recursos que eu tinha, visuais, que já o texto já trazia isso, então como eu poderia dialogar com o seu texto? Aí foi essa maneira. E eu acho que essa sequência, para mim, no livro, eu acho que é a mais... que eu tive maior êxito, assim, ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Mas sem é impressionante. Foi um bom trabalho que eu fiz. Eu consegui chegar ao ponto que eu queria. Você falou da ancestralidade presente, né? Porque nossos ancestrais, eles permanecem em nós, né? Com certeza. Estão aqui. Né? E você falou, deu essa explicação maravilhosa da sequência dessas 2 imagens, né? E eu tive a felicidade de ter você como ilustradora potencializando a minha narrativa textual, né? E eu queria que você
falasse para os ilustradores que estão começando ou os que admiram o seu trabalho, como você faz como ilustradora para potencializar as narrativas que chegam para você? Nossa. Como que o ilustrador... Olha a responsabilidade do ilustrador agora, joguei no colo. É que eu sempre me esmero nos meus mestres, que essa é a Graça Lima, o Roger Mello, que são, dentro da ilustração brasileira, para mim, são pessoas assim que são meus mestres. Então, para mim, eu sempre vou estar começando e sempre vou estar aprendendo. Mas, para quem está, assim, como conselho que eu posso dar é leitura de texto. Eu acho que o ilustrador, antes de ser ilustrador, ele tem que ser bom leitor de texto e também de um bom leitor de imagens. Ele tem que saber ler bem imagens. Então, eu acho que assim, é muita pretensão querer dar conselho, mas se é para estar nesse local, eu acho que são esses 2 pontos que, para mim, são fundamentais, porque são os pontos que sempre respeitar a narrativa do texto e sempre tentar dialogar com essa narrativa, mesmo assim, sendo oposta a essa narrativa, porque o bom da minha profissão é esse, assim, a gente tem esse espaço de formulação de linguagem. Então, eu acho que esse ponto, eu acho que como a gente tem esse espaço, vamos aproveitar bem esse espaço, assim. Maravilhoso. Ah, que legal. Tá ótima a nossa conversa, mas eu já vou começando a direcionar para uma finalização, porque imagina, a autora do livro se sentiu Jô Soares agora. Parou por quê? Ivete, Jô Soares, nossa senhora, várias celebridades num corpo só agora. Mas a gente, nessa temporada, né, essa temporada do Projeto Alô, se chama Criança Negra Lê. Uhum. E aí agora eu queria voltar um pouquinho ao passado e saber se a Roberta, criança, era muito leitora, muito ilustradora ou sambava pelos 2 lugares. Eu gosto de samba, então eu sambava. Eu não fui assim, na minha infância, Simone, eu vou ser muito sincera, eu era uma leitora de orelha, eu não fui muito uma boa leitora. Eu comecei a ser boa leitora na adolescência, porque eu tive amigos muito bons leitores. Mas, defendendo o meu lado da Roberta criança, eu não era uma leitora de texto, mas eu era leitora de outras mídias, assim. Eu lia muito música, música para mim sempre foi uma coisa que sempre, porque eu sempre gostei de desenhar e por gostar de desenhar também sempre gostei de ilustração, tanto em livro como em outras áreas. Então eu também tive esse tipo de leitura na minha vida antes de entrar no texto. E de alguma maneira acabou influenciando. Agora, pensando assim, antes de entrar nessa live, claro que eu fiz uma primeira pesquisa para saber assim, o que eu vou responder. E sobre influência, eu teve uma influência bem particular que eu só fui descobrir depois de adulta. Já, assim, papo de 5, 6 anos atrás, que foi as escolas de samba. Como me influenciou como tanto na narrativa, tanto visual, quanto narrativa verbal. E eu só fui ter essa noção, porque quando eu era adolescente, eu era roqueira, mas eu morei em subúrbio, então sempre teve presente e eu sempre gostei muito de ver e assistir, ouvir histórias de sambas. E eu só tive essa percepção dessa influência quando eu fiz a especialização em literatura infanto-juvenil, e eu escolhi as escolas de samba como tema dentro de poesia, fazer uma antologia poética. Falei, vou fazer lá das escolas de samba. Porque coincidiu de também estar no carnaval, pré-carnaval, eu tenho um ritual de sempre ouvir todos os sambas, eu acompanho as disputas. E eu falei, nossa, isso aqui é poesia. Isso aqui é poesia.
e eu vou fazer sobre isso. E eu tive uma orientadora mais doida ainda, que aceitou esse desafio e deixou eu fazer. Eu vou falar porque eu sou muito grata às orientadoras desse curso, que é a Sônia Monerá. E também a Iris Amâncio também, que é outra hoje é minha referência. Então, para fazer esse meu trabalho, que acabou sendo o meu trabalho meu trabalho de finalização dessa especialização, eu fui tendo a noção de como isso compôs a minha maneira de criar. Assim, às vezes eu tinha uma base teórica porque você precisa para fazer, mas assim, no meio da base teórica, eu começava a lembrar de uns sambas que era da minha infância. Eu sabia de cor. Então eu falei, eu acho que com esse trabalho eu vi quanto isso foi importante também para minha trajetória visual também. E narrativa. Com a sua resposta, eu estou vendo que a gente precisa providenciar urgentemente um trabalho dessa dupla sobre samba enredo, sobre infância carnavalesca. Eu acho que porque um passarinho azul e branco me falou que alguém aqui nessa live é portelense. Ai, meu Deus do céu. Agora, se a gente for entrar no assunto da águia, a gente vai sair voando as duas aqui e ninguém mais nos segura. Eu sou independente. No Rio de Janeiro, eu sou independente. Eu sou a estrela de Padre Miguel. Mas eu tenho todo respeito. Não tem problema. Eu sou irmã dela. Eu tenho respeito por todas as escolas. A minha família paterna é Padre Miguel. Eu morei a minha infância no subúrbio de Todos os Santos, né, próximo ao Meier, então eu frequentava Caprichosos de Pilares, frequentava Padre Miguel e frequentava a Portela, que é a minha escola do coração. E qualquer escola que me convidar, eu vou frequentar com o maior prazer, né? Já fiz um projeto com uma amiga sobre samba também. Mas voltando aqui à nossa conversa, para a gente encerrar, porque senão a gente descamba para o samba e ninguém segura as duas aqui. Pois é. Eu queria que você finalizasse dizendo para a gente qual é a importância da gente ter essas narrativas negras para todas as crianças, especialmente para as crianças negras. Não só para criança, mas também para os adultos negros e não negros. Eu acho que é fundamental. Eu não tenho outra palavra. Eu acho que, como eu sempre vou botar esse exemplo dessa professora, porque me mexeu, foi no sonegado da gente, porque a gente não conhece essas histórias, as histórias são invisibilizadas, a gente sabe do processo que foi pós-república, e faz parte da nossa formação. E chegou na gente por existir, para existir. Então, é fundamental, porque fala muito do que a gente é. Assim, pensando como a subjetividade de uma nação mesmo. Eu queria falar de uma coisa mais subjetiva, individual, mas eu agora mudei de resposta. Eu acho que para pensar faz parte da nossa história, isso faz parte do que a gente é, e isso faz parte do que a gente espera como país. E como brasileiro, a gente quer pensar em Brasil. Não dá para a gente sonegar e sublimar e obscurecer o que é o Brasil mesmo. O Brasil é afro-brasileiro. Assim. Então, eu acho que é fundamental e já passou do tempo de a gente falar. A Lei 10.639 fez um trabalho isso tem que sempre ser pautado, sempre ter lembrado. Isso veio de lutas históricas do movimento negros que sempre foram ativos. Ele não veio do nada. Então, e respeitando a ancestralidade, eu sempre respeito quem veio atrás, Simone. Sempre. Sim. A gente sempre tem que respeitar essas pessoas, assim, eu não sei nem se... Nós não inventamos a roda, né? Eles muita gente... sangue, assim, é sangue e suor para a gente estar aqui falando disso. Exatamente.
Exatamente. Eu sou muito grata a quem veio atrás e eu sempre tenho que respeitar quem veio atrás. É isso. Não sei se eu pesei o clima, desculpa. Não, não tem problema, porque a gente tem o Miguel agora, que vai voltar aqui para ler um trecho do nosso livro, né? Para a gente poder encerrar esse nosso encontro com leitura, com uma criança negra lendo, que é o que a gente se propõe com essa temporada. Então, E vamos ouvir meu amigo flamenguista, né? nosso amigo flamenguista. Quero ver. Mãe, eu vou brilhar. Isso aí, todo mundo. Ah, Miguel, que maravilha! Gente, você tinha saído para mim, sabia? Pode repetir? Eu não ouvi o que você disse agora, por último. Eu acabei de falar, mãe, eu vou voltar a brilhar. Lindo, você não poderia ter escolhido o melhor trecho do livro para encerrar essa nossa conversa, né? E eu quero agradecer, né, a vocês, mas antes eu quero dizer, não sei se vocês notaram que eu estava o tempo todo com o meu cabelo preso, e isso foi proposital. Eu quis ficar com o meu cabelo preso porque, infelizmente, ainda hoje, muitas crianças, adultos, muitas pessoas negras ainda estão assim, com os cabelos presos, escondidos, cuidando de cada fiapo que sai do lugar para poder ser aceito. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente está aqui simbolicamente colocando o Miguel para brilhar, né? Soltando o cabelo, porque é assim que a gente vai ser visto daqui para frente, como fizeram pessoas que vieram antes, e como a gente vai se sustentar fazendo, ensinando os nossos filhos e as nossas crianças a brilhar. Pode brilhar, pode brilhar. Muito obrigada pela participação, Miguel. Amei, amei, amei demais a sua presença aqui. Você é irmão da Bela, né? Então, estou muito feliz que você abraçou o nosso livro assim de uma maneira muito carinhosa mesmo. Não tenho como. Ah, olha só, assim você me mata, Miguel. Lindo demais. Então, é isso. Vocês. Meu Deus, me perdi aqui. É muita emoção. Ai, deixa eu recuperar. As palavras. Beber uma água. Vou beber uma água enquanto. As palavras. Enquanto eu brilho. Enquanto o Miguel brilha para todo mundo ver. É que a nossa conversa voou. A gente está aqui há tanto tempo. Sabe o que está aparecendo aqui para mim? Aqui no cantinho, a live está aparecendo. Ao vivo, 1 hora, 8 minutos e 30 segundos. Tá vendo só? Conversa boa voa. Mas eu realmente, nesse momento eu quero dizer que eu tô realmente muito emocionada, né? Não foi fácil ficar aqui nesse lugar de mediadora, controlando um pouco a emoção para dar voz para o Miguel, que é a proposta, né? Ouvir a Roberta e compartilhar de todo esse processo sobre o qual a gente já conversou tantas vezes nas apresentações que a gente faz, nas apresentações que eu vejo que ela faz, que ela vê que eu faço. Enfim, é muito bom que esse livro, né, que a gente escreveu esteja transformando, né, as crianças, empoderando, trazendo uma leitura que a gente não teve a oportunidade de desfrutar enquanto nós éramos crianças, né? Mas que agora a gente pode permitir que a nossa infância se manifeste novamente e a gente possa comprar todos os livros com essas narrativas e ressignificar esse lugar. Que também é muito importante. O livro de hoje
foi o Que Cabelo é Esse, Bela?, escrito por mim, ilustrado pela Roberta Nunes, que foi publicado em 2018 pela Editora do Brasil. Eu Poxa, passo a palavra agora para Roberta e para o Miguel, se vocês quiserem fazer uma palavra final de encerramento, é com vocês. Bom, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu quero agradecer pelo livro. Eu amei muito. Ah, que bom. Que bom. bem, antes das minhas palavras, Miguel, você tá um gato. Eu sei. Eu sei que eu estou um gato. Você tá muito bonito. Você me... o coração balançou aqui quando eu vi você com esse cabelo brilhando. Mas eu agradeço ao convite, agradeço a Simone, agradeço a toda a equipe, que por trás também tem uma equipe aqui mediando para essa live entrar no ar. E é isso, eu só sou agradecimentos agora. Estou muito feliz de estar compartilhando essa experiência com vocês e com um menino negro lendo sobre a história da Bela. Isso também, para mim, é um ganho, sinal que o livro chegou onde que eu queria que ele chegasse. Maravilha, muito obrigada. Ai, que bom. Estou realmente muito feliz. E para encerrar, você pode encontrar o livro nas livrarias, nas bibliotecas, no site da Editora do Brasil. E não esqueçam, Criança Negra lê. Esse foi o 3º episódio do Alô, Narrativas Negras para a Infância. Já estamos na metade da temporada, passou muito rápido. Espero contar com a presença de todos vocês na nossa próxima ligação.